agora vamos falar de uma coisa muito séria. Dia 1º de dezembro é o Dia Mundial do Combate à AIDS. E hoje a gente fez uma matéria com a doutora Elaine Diniz, coordenadora municipal DST AIDS. Dia 1º de dezembro é o Dia Mundial do Combate à AIDS. E hoje o programa vai abordar este tema. Como prevenir? Como tratar? Hoje vocês vão poder tirar as suas dúvidas. E ao meu lado está a doutora Elaine, coordenadora municipal do programa DST AIDS. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Luara. Doutora, o que é o vírus HIV? O vírus HIV é um retrovírus chamado de HIV, vírus da imunidade, da imunodeficiência humana. Ele é o agente causador da AIDS ou síndrome da imunodeficiência humana. E doutora, o que ele causa no corpo da pessoa? Então, o vírus HIV, ele causa a síndrome da imunodeficiência humana, ou seja, a AIDS. Quando um vírus entra no corpo, ele ataca as nossas células de defesa, chamados linfócitos T e CD4. Nós temos vários tipos de células que são chamados de linfócitos, e que é um leucócito, uma célula branca, da linhagem branca. E essas células, elas são responsáveis pelas nossas defesas. Quando nós recebemos o vírus ataca os linfócitos para poder se multiplicar dentro da própria célula e fazer mais vírus. Com isso, ele destrói essas celulinhas, ou se ela sobrevive, ela fica impotente na defesa. E cada vez mais a pessoa vai se tornando um imunodeficiente, ou seja, nem tem mais capacidade de se defender diante de outros vírus ou bactérias, parasitas, e com isso ele vai começando a ter os sintomas da doença, que são realmente causados por essas outras doenças e não especificamente um sinal e sintoma da doença. Quando a pessoa recebe o vírus, ela leva muito tempo para começar a ter os primeiros sintomas ou sinais da doença. Geralmente, ela leva anos. Então, quando ela recebe o vírus e o vírus começa a se replicar ou se multiplicar dentro do nosso organismo, ela apenas é chamada de portadora do HIV ou soro positivo. E com o tempo, à medida que o tempo vai passando, e dependendo da interação vírus e hospedeiro e ambiente, ela pode desenvolver a AIDS. Então, quem tem o vírus fica vulnerável a demais doenças, né? Sim, é isso mesmo. E, doutora, quais são as principais formas de contaminação? Então, a pessoa que tem o vírus, ela tem o vírus na corrente sanguínea e nas secreções, principalmente nas secreções genitais. Então, o que mais transmite são as relações sexuais desprotegidas, né? Aquela que as pessoas não usam o preservativo ou a camisinha, através de agulhas, seringas, canudinhos de uso de cocaína, através de material contaminado com sangue, como o instrumento que se faz uma tatuagem, a utilização do piercing, que não foi adequadamente esterilizado, um alicate de unha, um aparelho de barbear, também que foi compartilhado, que são muito importantes, né? E na idade de adolescente a gente tem essas questões. Só fazer tatuagem, só utilizar o seu material numa manicure, só fazer tatuagem em local que realmente seja vigiado por órgãos responsáveis, como a vigilância sanitária, e ir lá para conhecer mesmo o serviço, saber se eles estão esterilizando, se não estão utilizando um potinho, não estão utilizando a tinta, se o piercing realmente foi tudo com material descartável. E lembrar, né, que cada um tem que ter o seu
material de manicure e para não ter nem compartilhar, né, esse material, seja com a mãe, seja com a amiga, seja com as pessoas mais próximas. E doutora, na atualidade, referindo-se a drogas e a prostituição, existe algum projeto para tentar diminuir a contaminação? Os trabalhos hoje têm mostrado que a prostituição, sim, os profissionais de sexo, eles são pessoas mais vulneráveis de se contaminar, assim como os usuários de droga. Eu diria que hoje os usuários de drogas são muito mais, talvez estejam muito mais em risco, porque eles perdem o juízo crítico com o uso de droga e não são capazes de pensar ou de raciocinar e ter uma proteção legal. Agora, nós temos que lembrar que não é só o uso de droga como o crack que está levando à contaminação. Todos nós sabemos que o álcool é a droga mais utilizada, que coloca o adolescente em risco, muito mais do que o crack em número de pessoas que utilizam. E uma pessoa que usa o álcool, ela pode sim transar, esquecer com quem transar e principalmente transar sem camisinha. Então, nós não temos que nos preocupar com aquele usuário, tanto com aquele usuário que está até isolado da sociedade. Nós temos que nos preocupar com o uso, principalmente de drogas lícitas, que nós estamos habituados a ter e a conviver com ela. E os projetos hoje são, sim, voltados não só à prevenção, né, de se trabalhar com essa população especificamente, mas como trabalhar com a população em geral para ela ter realmente essa consciência de que todos nós somos vulneráveis. Doutora, como se descobre que a pessoa está contaminada? Fazendo o teste, né, para AIDS. É um teste feito no sangue, mas não é qualquer exame de sangue. As pessoas podem procurar as unidades básicas de saúde ou com a CTA aqui em São José dos Campos e fazer o teste. Nós podemos, qualquer unidade de saúde básica pode estar solicitando o teste, mas não é só o fazer, né? Eu acho que a gente tem que pensar em fazer o teste, mas tomar atitudes que realmente vão me proteger. Agora, esse teste, hoje a gente tem procurado fazer não só o teste de HIV, mas também fazer outros testes que detectam doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, as hepatites, que são doenças que estão aí há muitos anos também e que hoje estão tomando grandes proporções e preocupações, talvez, tanto quanto o HIV. E de quanto em quanto tempo deve-se fazer o teste? Olha, se você está protegida, eu acho que todo mundo tem que fazer o teste uma vez na vida. Todos nós, inclusive nossos familiares também. Nós pretendemos, o ideal seria que até 2015 toda a população tivesse teste. Então, se você não fez e tem uma atividade sexual, convém procurar uma unidade de saúde e fazer. Agora, se você se cuida, se você usa camisinha em todas as relações, e a gente tem que lembrar que não é só na relação sexual vaginal, mas também a relação oral, a relação anal são perigosas. Então, nós temos que usar a camisinha em todas as relações, com todas as pessoas, indistintamente. Quem vê cara, não vê AIDS. Não era um ditado antigo. Então, a gente tem que estar consciente. Se eu estou me protegendo, eu não preciso ficar repetindo o exame. Agora, se eu pisei na bola, se eu já tive uma relação que eu esqueci a camisinha, que eu negligenciei, quer dizer, eu não me portei com a proteção, eu vou ter que repetir logo em seguida. O ideal é que nós podemos fazer o teste. Existe uma janela imunológica, que é um período em que o teste
ainda é negativo, mesmo a pessoa tendo o vírus. Então, o vírus entra no organismo, mas para ele dar sinais, né, no sangue, para alterar e exame vir positivo, leva às vezes 3 meses. Então, esse período em que eu não tenho anticorpos suficiente para dar positividade no meu teste, o teste pode vir negativo e a pessoa está transmitindo. Então, é assim, depois de um evento, o ideal é que ela repita, se ela ainda estiver, né, daí 3 meses ela faça novamente o exame para ver se houve já o aparecimento de anticorpos. E ela precisa se conscientizar de que este período, mesmo ela não estando positivo, ela pode ter o vírus e pode estar transmitindo. Doutora, vamos dar uma pequena pausa com o assunto, mas se liguem aí, galera, semana que vem tem mais, é muito sério, hein?